Então, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu sou Fernanda, diretora da escola. Eu que fico mandando lá as mensagens para vocês nos grupos, tá? Eu também estou lá em todos os grupos. Vocês têm meu contato, qualquer dúvida, né? Pode entrar em contato. Qualquer dúvida que permanecer dessa reunião também, né? Entre em contato com a gente que a gente conversa e tenta esclarecer. Combinado? Inicio essa reunião, a gente pedindo desculpa para vocês, como eu disse, a gente precisou remarcar a reunião de ontem para hoje, porque durante o final de semana a gente teve algumas mudanças da Secretaria de Educação, né? A qual a gente é subordinado como escola. Por isso a gente achou mais prudente a gente se informar melhor, entender melhor, para já chegar hoje para vocês com as informações mais atuais, para que a gente saia dessa reunião com o mínimo de dúvidas possível, tá bom? A Secretaria de Educação, ela organizou o retorno presencial de todas as escolas públicas do DF por meio de rodízio, né? Primeiro voltaram as creches, agora, essa semana, no dia 5 de agosto, quinta-feira, vai ser o retorno da educação infantil. Educação infantil é o primeiro e o segundo período da nossa escola, a turma da professora Seba e da professora Eliane. E na semana que vem vai começar o retorno presencial também dos anos iniciais, que é do primeiro até o quinto ano, tá bom? Então, a gente começou, inclusive, com a reunião com a educação infantil, porque é o primeiro grupo que vai retornar, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai retornar, foi até um vídeo, né, que a gente mandou lá para vocês no grupo. Como é que vai ser essa organização para o nosso retorno? Agora, com o retorno presencial, a gente vai voltar numa modalidade de ensino que a gente chama de ensino híbrido. O que é isso? Ensino híbrido é misturar o ensino presencial com o ensino remoto, que é o que a gente está fazendo até hoje, né? Que é a aula que a professora manda lá na plataforma ou lá no grupo do WhatsApp. A gente vai misturar essas duas coisas. Como que isso vai acontecer? Cada turma, a turma do primeiro período e a turma do segundo período, foram divididas em dois grupos. A gente fez essa divisão para que a gente consiga garantir o distanciamento social, tanto no transporte, como também dentro da escola, né, nas nossas atividades. Então, como é que vai acontecer? Vocês viram lá que a gente mandou no grupo que tem, dentro da turma, o grupo 1 e o grupo 2. Numa semana, vai presencial um grupo, enquanto o outro grupo, ele faz as atividades remotas do mesmo jeito que a gente está fazendo hoje. Na semana seguinte, a gente inverte. O grupo que estava no remoto vai para a escola presencial e o que estava presencial vai para a escola no remoto. E assim a gente vai fazendo a alternância, semana sim, semana não, semana sim, semana não, alternando entre ensino presencial e ensino remoto. Deu para entender, gente, como é que vai funcionar? Ficou alguma dúvida em relação a essa dinâmica do ensino híbrido? Qualquer dúvida, vocês podem interromper, abrir o microfone e perguntar, tá bom? E aí, gente, nesse período de ensino remoto, a nossa escola se adaptou, se preparou, a gente passou por obras para adequar a nossa escola para esse retorno presencial. Dria, você tem os slides? Tenho, te mandei, mas você quer que eu passe? Não, você mandou só para eu me localizar aqui. Mandou no WhatsApp? Não, no e-mail. Ah, tá. Tô abrindo aqui, tá? Aí, pessoal, enquanto Fernanda fala, só para vocês entenderem, o que nós vamos tentar mostrar para vocês agora é como nós preparamos a escola para receber os filhos de vocês. Porque eu acho que é bem importante vocês saberem como que o ambiente foi preparado, como que vai funcionar, desde da hora que ele desce do ônibus, entra na escola, a parte da refeição, a parte das aulas, e a gente já conta com a ajuda de vocês no sentido de prepararem essas crianças para irem assimilando isso. Por exemplo, o uso de máscara, ele é obrigatório e é em todo o ambiente escolar. Então, assim, vocês já devem ter falado, mas agora começar amanhã, sobretudo, porque quinta eles voltam, intensificar, não esquece, lembrar que não pode compartilhar material, que não pode pegar no coleguinha, todas essas questões que a gente vai falar mais particularmente. Então, agora, o que a gente quer? Mostrar um pouquinho para vocês como que nós preparamos a escola.
algumas mudanças no prédio mesmo, na parte física, né? E outras coisas que a gente preparou aí para vocês, pensando de verdade na melhoria, né? Então, ó, nós vamos começar com o ensino híbrido. Vocês já devem ter visto lá que a primeira mudança foi no muro da escola, alguns alunos nem chegaram a estudar com a escola com o muro pintadinho, né? Mas a gente achou que é super importante para eles terem essa identidade, olhar e querer entrar naquele lugar bonito, pintado. A gente espera brevemente poder pintar mais na parte interna, dar um coloridinho maior também, tá bom? Então vamos lá. Fernanda já falou, mas só para a gente ficar bem claro isso aí. Segundo a determinação da Secretaria de Educação, a educação infantil, que são os filhos de vocês, vão permanecer 4 horas na escola. A partir dessa obrigatoriedade de tempo, que não é a escola que determina, é a Secretaria de Educação, o horário ficou dividido. O matutino de 8 às 12, e o vespertino das 13 às 17. Vale lembrar que a gente tem uma comunidade grande, né? Os espaços, a distância entre algumas casas e o aluno, às vezes, é maior. Então, entrar 8 horas para uma criança de 5 anos faz diferença, né? Até ele se adaptar, acordar, fazer. Então, pensando em tudo isso aí, a gente organizou o horário e também para tentar evitar a entrada e saída dele com os alunos que são maiores, que já estão acostumados com a escola e que a gente acredita que estão mais familiarizados com esse ambiente. Então, tentando ajudar essas crianças a entenderem, né, como que vai funcionar isso na pandemia, o horário deles ficou assim. Tudo bem? Aí vale lembrar, né, Dria, que o matutino é a turma do segundo período da tia Eliane, e o vespertino é a turma do primeiro período, né, dos alunos que chegaram agora na escola da tia Seba. De 4 anos. Vamos lá. Então, ó, como que nós vamos funcionar? O que mudou por lá, né? Quando o aluno vem lá do ônibus, ou vem com quem vai levá-lo, chegando na escola, vocês vão ver que nós adquirimos equipamentos para melhorar a segurança das crianças. Então, logo na entrada da escola, o equipamento para usar álcool em gel e também aquele tapete maior, né, para a portaria mesmo, um tapete higienizante. Ele tem toda uma solução no primeiro tapete, que o aluno pisa, molha com água sanitária para tirar mesmo ali as bactérias. E depois, logo na frente, tem um outro tapete para ele secar o pé e deixar ali. Então, entrando na escola, vai na fila, já vai entrar e já vai acontecer a higienização, a primeira higienização. Depois, na entrada da escola ainda, quando o aluno começa a usar o totem, limpa as mãos, limpa os pés, e nós vamos fazer a aferição, ou seja, vamos medir a temperatura do aluno. É importante, aliás, a gente mede a temperatura de toda pessoa que entra na escola. É importante falar para vocês que, segundo a OMS, acima de 37,2 graus já é um estado de alerta. Então, observem os filhos de vocês, qualquer sinal de febre ou de estado de febre, a criança não deve ser mandada para a escola. Vai chegar lá, a gente é obrigada a fazer a medida, né? A aferição dessa temperatura, e se tiver alguma coisa fora desses padrões, a gente precisa avisar a família e buscar a criança. Então, entrou na escola, vai lá no totem, passa álcool em gel, pisa no tapete, limpa o pé, mede a temperatura. Depois, a gente adquiriu... Quer falar, Fernanda? Não, eu só ia falar, Adri, desculpa te interromper, não, mas não só a questão da febre, que você bem lembrou, né? Quando a criança apresentar febre, não mandar para a escola, mas também, gente, qualquer outro sintoma que possa ser Covid, né? Pode ser eu até elenquei isso lá no final, para ficar escrito, mas é bom falar já de agora, para a gente... Pode falar mesmo, Fernanda. Quanto mais a gente puder lembrar, né? Coriza, sinal de gripe, dor de cabeça, moleza sem explicação, já fica esperto, né? Então, ó, a criança vai entrar, a gente vai medir a temperatura, tá tudo ok. Além de fazer a higienização das mãos, a gente adquiriu esse pulverizador aí, gente, ó, para borrifar álcool 70 também na mochila. Porque às vezes ele coloca a mochila no banco ou no chão do ônibus, né? Um coloca ali, outro passa. Então, a gente vai pulverizar, vai borrifar um álcool 70, que é o indicado também pela OMS, para fazer a higienização das mochilas, tá bom? Feito isto, a criança vai na fila e vai para a sala de aula dele. Ele vai direto para a sala de aula. Em todas as salas de aula, na porta da sala de aula, também tem um tapetinho que é só daquela turma. Tapete higienizante,
com a solução já no tapete, e tem também, ó, esses dispensers aí de álcool em gel. Ele já limpou a mão lá na entrada, limpou os pés, mas ele vai começar a andar pela escola. Para entrar na sala de aula de novo, ele vai fazer essa higienização. Quanto mais a gente puder fazer, melhor. A gente sabe que, sobretudo, criança pega muito no rosto, às vezes coça o olhinho, tal ali. Então, para entrar na sala, a professora vai acompanhar, eles vão esperar lá na porta e eles vão fazer essa higienização. Passa aí, Fernanda. A gente fez aí uma simulaçãozinha só para vocês verem como que é. O aluno chega, ó, pisa lá, limpa as mãos e entra na sala de aula. Na ordem, na fila, para não ter tumulto, tá bom? Então, assim que vai funcionar com os filhos de vocês. Aqueles que são menores, muito pequenos, a professora aperta lá para ele, ele põe a mãozinha, a professora aperta e ele põe, tá bom? Bom, feito isso, nas salas de aula, a gente precisa manter o distanciamento social, manter a distância, né, que é indicada também. Então, como que nós fizemos? E aí a gente vai trabalhar com essas crianças toda essa questão. As carteiras que têm um X, eles não podem sentar, e as carteiras que estão livres, mas o professor também, à medida que ele vai entrando, vai orientando, tá bom? Aí nós já deixamos as salas limpas, higienizadas e sinalizadas. Então, a criança chega, já vai estar tudo arrumadinho. Olha lá, Fernanda. Tem uma outra foto aqui, ó, de um outro ângulo para vocês verem. E aí eu queria chamar a atenção de vocês aí para essa segunda foto, que foi uma aquisição nova também da escola, que foram as janelas da escola que foram trocadas. Não sei se vocês se lembram que a gente tinha janelas que não conseguia abrir, né? Para fazer essa ventilação maior. Então, agora, a gente conseguiu colocar essas janelas aí que a gente consegue ter uma circulação de ar maior, que é a grande indicação, né? As pessoas não podem se reunir em lugar fechado, em lugar que não haja ventilação, nem troca do ar. Então, foi uma preocupação muito grande nossa, e graças a Deus deu certo. A gente trocou todas as janelas das portas das salas. E a indicação que nós temos, fizemos treinamento, orientação para os nossos funcionários também, de manter esse ambiente aberto e ventilado, né? O professor também vai ter ali um dispenser de álcool, caso ele precise, mesmo os meninos tendo limpado a mão, ele precisa de uma emergênciazinha, em todas as salas tem separado, tá bom? E falando também sobre a questão da janela, Adri, a orientação, como você disse, é que os professores e funcionários mantenham essa janela o tempo todo aberta para ter essa ventilação de ar. Então, principalmente nesse momento, né, que está fazendo um friozinho, lembrem de agasalhar bem as crianças, né, para mandar para a escola, para que a gente consiga sempre manter essas janelas, né, abertas. É isso mesmo, porque vai precisar ter essa troca de ar com o ambiente, não vai ficar fechado lá, tá bom? Também adquirimos em todas as salas lixeiras com pedal, que é para nem a criança, nem uma pessoa precisar pegar na tampa do lixo para abrir e jogar o lixo. Então, ele pisa lá no pedalzinho, a tampa abre e a criança joga. Então, assim, todas as maneiras que a gente conseguiu encontrar aí de tentar evitar contatos, a gente fez. Na sala da educação infantil, vocês sabem que fica um monte de brinquedo lá, né? Quem já foi, já viu. O que acontece? As crianças não podem usar todos os brinquedos mais, porque elas não podem compartilhar brinquedo em que não se possa fazer uma higienização depois da aula. Então, a escola também já tomou esse cuidado, já foi retirado da sala, para não ter problema, né? A criança ficar vendo o brinquedo e não poder pegar, já foi retirado da sala o brinquedo, só deixamos lá brinquedos de plástico que podem, assim que o aluno termina de manusear, podem ser higienizados imediatamente, para não termos problemas aí também com esse contato, tá certo? E aí depois a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse funcionamento, porque a escola tem um parque, né, logo na entrada, a gente vai falar disso também. Mas nas salas de aulas, os brinquedos que ficarem lá estão todos em caixas de plástico, que também é a indicação da secretaria. Elas foram adquiridas só para isso, são todas novas, limpas. Aí a gente vai higienizar e imediatamente guardar lá, tampar, para quando uma próxima criança precisar usar, já estarem higienizados, tá bom? A gente fez aí uma simulação com pessoas adultas sentando nas carteiras, só para vocês verem como o espaço é bom, né, entre uma criança e outra. Ó. Então, cada criança senta e no lugar que ela fica, nem na frente, nem atrás, nem do lado tem ninguém. Tem sempre uma carteira vazia né, ao redor da criança. Então, ela fica sentada ali, mas o distanciamento para um outro coleguinha já é bem maior.
pensando também já em, né, prevendo aí a questão do 1 metro e pouquinho, que é indicado para a distância, para não correr o risco da criança, em algum momento, ficar muito perto do colega, tá bom? Então, a gente testou aí com os adultos, como eles são menores, a distância aumenta um pouquinho, a tendência aumenta aí. Ó, de um outro ângulo, para vocês verem, né, direitinho, como na frente, atrás, do lado, não fica imediatamente sentado um colega, fica sempre uma cadeira vazia. Lá na frente também, ó, são as 4 janelas foram trocadas, as janelas sempre abertas, a sala arejada, para ventilar e circular, tá bom? Então, assim, foram essas medidas que a gente pensou imediatamente. A gente sabe que tem alguns alunos também que vão participar da educação integral, e eles vão estar na escola também. O horário foi pensado exatamente para, nesse primeiro momento, os alunos da integral não entram junto com os alunos da educação infantil, até porque o tempo de permanência é diferente, a gente também não podia mexer nisso, mas vai acontecer como? Enquanto os alunos da educação infantil chegam e vão direto para a sala de aula deles, sem encontrar, né, com ninguém que está chegando ali, os meninos que chegam para a educação integral vão direto para a quadra de esportes, a quadra vai estar sempre limpa, e ela está marcada, está demarcado o lugar de cada turma. Então, o aluno vai descer do ônibus, fazer aquela higienização lá na entrada, limpar a mão, limpar o pé, medir a temperatura, vai borrifar álcool na mochila dele, e aí depois o aluno, que não é da educação infantil, os meninos maiores, vão lá para a quadra e vão aguardar o momento de serem levados para o refeitório. As crianças agora, lá, pode passar, Fernanda, se você quiser, só para mostrar para vocês, ó, a quadra está toda marcadinha, para os meninos chegarem, colocar a mochilinha, cada um já tem o seu lugar, os professores vão acompanhar, eles não vão ficar sozinhos lá, a gente vai ter professor e monitor para acompanhar. E aí, saindo daí, ou saindo da sala de aula, no caso dos filhos de vocês, na hora das refeições, saindo da sala de aula, onde era aquele primeiro bebedouro da escola, que ficava bem de frente para a entrada, ele foi transformado em um lavatório, é um lavabo grande agora, né? Para que as crianças possam lavar a mão mesmo com sabonete, com bastante água, fazer essa higienização antes de tomar as refeições, ou tantas vezes quanto for necessário. Quando ele estiver na área externa, que a professora fizer alguma atividade na área externa, voltou, ele vai passar lá, lavar a mão, porque a gente sabe que a grande indicação é lavar as mãos mesmo, e usar álcool quando não for possível. Então, as crianças passam direto aí no lavabo, lavam as mãos e vão para o refeitório. Uma outra grande mudança, antes as crianças almoçavam, faziam as refeições na sala de aula, nós não tínhamos móveis no refeitório, agora, graças a Deus, com muita alegria, a gente adquiriu os móveis do refeitório, que é uma parte que é super importante, sobretudo para as crianças da educação infantil, para desenvolverem mesmo esse hábito de sentar-se à mesa, de comer, né, se portar à mesa direito, de levar o seu lanche, de sociabilizar também, de respeitar a fila, respeitar o alimento, e ter uma área própria, né, gente? A gente sabe que é diferente quando a gente se senta à mesa, o lugar de comer, a hora da refeição, é uma hora que é dedicada, né, a esse momento. E antes ele fazia isso na sala de aula porque nós não tínhamos móveis, agora, ainda bem, graças, conseguimos. E aí também o refeitório está todo demarcado. E a gente marcou de modo que o aluno se senta, tem a distância, e ele não fica diretamente de frente com um coleguinha. Do outro lado do banco já é marcado exatamente a parte que fica de frente para ele, tá marcada para não sentar, e os espaços livres. Então, assim, igual na sala de aula, ele vai ficar alternando. Vou mostrar para vocês o refeitório de um outro ângulo. Graças a Deus, o refeitório é numa área aberta, então, área de ventilação, porque esse é o momento que é mais delicado, eu acho, que a criança tem que tirar a máscara, não tem máscara ainda para comer com ela, né? Ela precisa tirar a máscara, então ela vai tirar a máscara num ambiente mais ventilado que a gente tem, um dos mais ventilados que a gente tem. Elas vão ser orientadas também, fazem a refeição aí, e depois elas saem. Aí, só para deixar registrado para vocês, nós não acabamos o bebedouro, né? Nós substituímos. Aquele bebedouro virou um lavabo, mas a escola adquiriu um outro bebedouro, vocês estão vendo esse azulzinho, mais chique, maior, bonitinho, que fica ali do lado da salinha de leitura, ali perto de onde era o depósito e a sala de leitura, bem de frente para o lavabo, e tem também um outro bebedouro lá dentro do refeitório. Essa é a parede do refeitório, tem um bebedouro e um outro lavabo lá. Então, assim,
eles têm como ver, olhar, bater o olho e saber onde é que lava a mão, onde é que ele vai abastecer a garrafinha, que é uma coisa que a gente vai conversar bem com vocês. A gente precisa que essas crianças levem a garrafinha dela, cada um leve a sua garrafinha, mas a gente deixou ali uma reservazinha de copo nos casos extremos, tá bom? Mas os bebedouros estão bem fáceis deles identificarem, e as professoras acompanham, né, pessoal? Elas não deixam os meninos sozinhos em hora nenhuma, nem nas áreas externas. Então, assim, a gente não costuma ter problema com isso, não. Pode passar, Fernanda. E aí, gente, ó, a gente também marcou quem sai do refeitório. No caso dos filhos de vocês, eles saem do refeitório e voltam para a sala de aula, ou vão fazer lá, às vezes, de cada turma ir ao banheiro, enfim. Mas os alunos que vão para a educação integral, eles têm um lugarzinho também marcado ali no pátio, para aguardar a vez deles de saírem e, no caso deles, irem para pegar o ônibus para fazer a integral. E no caso dos filhos de vocês, eles vão sair da aula, quando terminar a aula, igual a gente faz. As professoras vão acompanhar e vão levar a filhinha para esperar o ônibus. Então, eles têm o lugar certinho que eles vão esperar. E a saída, né, Fernanda? É bem importante a gente falar isso. O que nós mudamos? A saída desses meninos vai ser pelo portão lá da parte de trás da escola. Então, ele entra por um portão e sai por outro. Por que isso, gente? Para tentar evitar o encontro dessas crianças na hora que chega a outra turma. Porque senão a gente podia correr o risco de ter crianças se encontrando, se tocando, conversando e aglomerando mesmo, né? Então, o que acontece? Os ônibus, quando for o ônibus vai dar a volta, vai esperar os meninos ali perto do portão. No horário certinho, o professor vai fazer a fila, vai levar a criança e eles vão. Esse portão, nessa segunda foto, aquele portão lá de trás da escola, que fica ali do lado da associação, ele vai ser aberto somente na hora que o professor chegar lá com a turma. A gente não tem disponibilidade, nem tem uma pessoa para ficar só no portão abrindo e fechando esse portão aí de trás, não. Então, o acesso dos pais, quando você precisar ir na escola, falar, qualquer coisa assim, é pelo portão principal. Esse portão aí vai funcionar exclusivamente para a saída no final da aula ou na hora que os meninos maiores forem sair para o integral, que não é o mesmo horário, eles não se chocam, tá bom? A saída deles é independente. E aí a gente chama a atenção de vocês para alguns recadinhos, são coisas que já foram ditas várias vezes, mas a gente acha bem, bem, bem importante falar. Se a gente tiver crianças com sintomas de Covid. E aí eu quero falar, primeiro, essa criança nem tem que sair de casa, porque por uma questão de segurança para ela, porque dependendo do que seja o sintoma, pode ser que se agrave o fato dela sair, de se expor, e pode ser também que, se for confirmado uma Covid, ela passe isso para alguém, ela transmita de alguma forma. Então, ó, permanência do aluno em casa, o menor sinal de febre, coriza, diarreia, moleza, qualquer coisa que te lembre esses sintomazinhos, fique em casa. Suponhamos que o pai não percebeu, ou ele ainda não apresentava nenhum desses sintomas, o aluno foi para a escola e chegou na escola, ele teve um mal-estar ou apresentou qualquer um desses sintomas aí. A família vai ser imediatamente avisada e ela precisa buscar essa criança na escola. Para evitar um contato, a gente criou um espaço, que essa sala também é uma sala nova lá na escola, é um espaço que nós ganhamos agora também, que ela fica ali do lado da secretaria, que também é nova, da gente, coisa nova na escola. É uma sala que está identificada como sala de recursos, essa sala da Porta Vermelha. E aí, ó, como vocês podem ver, é uma salinha que também está toda higienizada, tem 2 janelas para ventilação e tem umas cadeirinhas lá para, se uma pessoa precisar, ela aguarda ali para a gente não correr o risco dessa criança estar conversando com os outros ou tendo contato com outra pessoa, tá certo? Mas isso aí, gente, é um caso extremo. Não é nem para a criança sair de casa se ela apresentar qualquer sintoma, tá certo? E não pode permanecer. A gente vai avisar imediatamente e os pais ou algum responsável precisam buscar essa criança.
senão a gente tem que registrar essas coisas em Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, porque eu não posso deixar essa criança lá até terminar o expediente, sendo que eu avisei a família, tá bom? Então, a gente preparou um lugar por uma questão de cuidados mesmo. E aí, só para lembrar alguns protocolos de segurança que a gente sempre lembra mesmo, né? Enquanto o aluno estiver na escola, ou dentro dos ônibus, a gente precisa observar. Meça a temperatura ao entrar na escola. Ele vai medir e a gente sempre vai aferir. Essa medição, essa aferição é diária, tá bom? Todos os dias a gente vai fazer essa medida de temperatura. Qualquer sinalzinho de febre, infelizmente, ela não pode ficar. Máscara, gente, a máscara precisa ser usada corretamente. A máscara tem que cobrir o nariz e a boca toda. Ela vem até aqui assim no queixo. Então, se as crianças já devem saber usar. Mas, se não, comecem a ajudar a gente a fazer isso. A máscara, o uso da máscara é o uso correto. Não adianta colocar a máscara com o nariz de fora, levantando toda hora a boca. O uso correto, a máscara cobre. Isso serve também para os pais, quando precisarem ir à escola, quando tiverem que ir até a escola buscar material ou fazer qualquer coisa, medida a sua temperatura e é exigido o uso de máscara em todo o ambiente escolar. O uso correto, tá bom? O uso de álcool em gel, gente, a gente já falou várias vezes. O ideal é lavar a mão com água e sabão, mas não podendo, álcool em gel. Nós fizemos essa colocação de dispensers em todas as portas da escola. Além disso, a gente tem álcool perto do banheiro, tem álcool perto dos bebedouros. A escola foi equipada para ter facilidade de encontrar esses dispensers lá, tá bom? A garrafinha, pessoal, a gente precisa muito, muito mesmo da ajuda de vocês com isso. O ideal é que a criança leve a sua garrafinha e você a instrua. Lá nós vamos fazer isso, mas você em casa já ajude a gente a falar. Não pode emprestar, não pode usar do coleguinha, é sua, não pode haver essa troca, tá bom? A gente tem até pensado o horário do professor ir quando ele vai fazer a refeição, de encher essa garrafinha, voltar para a sala. Então, assim, está pensado, né? Esses momentos estão pensados, mas a gente precisa que vocês colaborem conosco, porque começa a chegar a criança sem garrafinha na escola, o tempo está muito seco, a umidade do ar está horrorosa em Brasília, essas crianças precisam tomar água, mas a gente não pode correr o risco de deixá-las soltas, nem ficar pegando, né, garrafinha, nem copo que outra pessoa use. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês, contamos com essa ajuda para conseguir aí manter, né, esses protocolos de segurança, que é um protocolo grande, mas é possível. E aí vamos, né, lembrar, todo tipo de contato físico. Então, eu já falo para os meninos, não pode abraçar, não pode beijar, não pode apertar a mão, qualquer contato, cumprimento, não é para fazer, né? É para manter distância, só falar oi, coleguinha, dar tchau, tá bom? O bebedouro, você vai usar com acompanhamento do professor, do monitor, ou com algum funcionário da escola que estiver lá. A gente está bem instruído para ficar ligado nisso, ficar olhando, exatamente para não correr o risco de ir lá naquela troca, quando vai colocar água, eles trocarem garrafinha ou fazerem um uso errado, tá? O distanciamento físico, que a gente já fala mesmo, então, mas lembra lá, não pode ficar pertinho demais, na hora da sala de aula, não pode trocar o lugar que a professora pediu para ficar. E, assim, de novo, lembrando a vocês, em caso de sintomas de febre, gripe, indisposição, coriza, diarreia, além de ficar em casa, por favor, informe a escola. Fala, meu filho chegou ontem, hoje ele está com tal sintoma. Se ele já foi até a escola e apresenta um outro sintoma, tanto isso como nos casos de confirmação, tá bom? Avisem a escola, por favor. Quando você faz isso, você cuida de você, da sua família, mas cuida de uma série de outras pessoas também. Então, qualquer sintoma que ele tenha, nem deve ir para a escola. E ainda assim, a escola deve ser avisada, tá certo? Por hora, a minha apresentação é essa, eu espero que vocês tenham entendido. A gente tenta não tomar o tempo demais de vocês, mas achamos que era bem importante que vocês vissem como a escola foi preparada. Ela foi carinhosamente preparada para os filhos de vocês, tenho certeza disso, e foi cuidadosamente pensada para que não haja esse encontro entre as crianças, que não haja aglomeração.
Alguém perguntou aí no chat se precisava levar álcool e gel na mochila. Se você puder, é muito bom, porque ela vai dentro do ônibus, o monitor vai instruir, mas se a criança tem ali um álcool em gel, vamos supor que por algum motivo ele esqueceu, botou a mão no rosto e tal, e se ela tem imediatamente um álcool, é um tanto melhor. Mas lá na escola, nós vamos ter em todos aqueles dispensers que vocês viram aí, tanto na entrada, com aquele totem, como os dispensers na porta das salas e também distribuídos pela escola. Agora, por uma questão de segurança maior, se você puder ter um potinho pequeno que seja só para ele usar numa eventualidade entre a ida para a escola e a ida para casa, é bom, mas não é obrigatório. É o indicado, né? E tem alguém que levantou a mão, Maísa? Por favor, fique à vontade. Desculpa, eu cheguei atrasada, gente, mas eu queria só uma informação. Não sei se vocês conversaram isso antes. No caso de uma criança que apresente sintoma gripal, ou mesmo que tenha um caso confirmado, qual vai ser o procedimento da escola em relação aos outros alunos que tiveram contato com essa criança? A orientação que a gente tem, Maísa, a gente vai comunicar imediatamente à Secretaria de Saúde, né? A gente tem o contato para informar, para a gente ser orientado do que a gente deve fazer. Né? Então, cada caso, a gente teve qualquer notificação da família, a gente imediatamente tem um contato direto com a Secretaria de Saúde, perdão, e eles vão orientar o que deve ser feito na situação. Se é uma suspensão, né, temporária de toda a turma, da aula da toda a turma, ou o que vai ser feito. Mas a gente tem esse contato que vai nos orientar nesse aspecto. E, óbvio, né, a gente comunica a vocês imediatamente daquilo que a gente for adotar. E complementando, gente, a apresentação da Adriana, eu tenho aqui outros recadinhos. A gente mandou para vocês uma lista de materiais para vocês já se organizarem para esse retorno presencial, né? Essa lista de materiais, ela foi toda adaptada para esse retorno presencial. Antigamente, qual que era a nossa conduta na escola, né? Quem está na escola há mais tempo sabe. O aluno, no primeiro dia de aula, levava o material dele, a professora recolhia, identificava, e esse material era compartilhado, né, na turma. Isso não vai acontecer mais. Cada aluno vai carregar consigo na sua mochilinha o seu material e vai fazer uso exclusivamente desse material. Até porque, naquela semana que o aluno ficar em casa, né, lembra que a gente está no ensino híbrido? Naquela semana que o aluno ficar em casa, ele vai precisar desse material em casa. Então, o material vai na mochilinha do aluno. A gente pede, pais, por favor, já identifiquem todo esse material do filho de vocês com o nome dele, principalmente a garrafinha, que a garrafinha pode confundir, né? Pode trocar. Então, já deem um jeito de identificar com o nome do filho de vocês a garrafinha e os outros materiais para evitar mesmo que haja uma confusão. Em relação, gente, muita gente me perguntou também sobre a questão da máscara. A gente recomendou lá na lista de materiais uma máscara específica. Foram 3 modelos que a gente recomendou: a PFF2, a N95 ou a KN95. Eu acabei não pegando. Se alguém tiver aí, Dri, uma máscara fácil, a minha tá longe, eu não vou conseguir pegar agora para mostrar para vocês qual que é. Essa é uma máscara que hoje a Organização Mundial da Saúde é a que mais recomenda, especialmente para lugares fechados. Por quê? Porque ela é uma máscara que tem selo da Anvisa e que tem a proteção garantida, ela tem uma espécie de filtro. Essa máscara está no mercado, você encontra em qualquer farmácia, ela está cerca de R$5. Aí, ó, a Adria está mostrando. Vou até pedir para você ligar o microfone, Adria, que sai na gravação para o pessoal que vê depois. Tá. Então, ó, só para a gente ver aqui mais ou menos, ela é essa máscara mais bicuda assim, ó, que fica. Ela tem 5 camadas, né? Então ela protege mais. Normalmente ela vem, vou botar aqui, identificada, o KN95, ó. Tem um ferrinho externo ou interno para prender bem aqui no nariz, para não passar. Então, você fica completamente vedado, ó. Acho que dá para ver um pouquinho assim. Acho que fica, né? Dá para ver. Então, a vedação é desde o queixo até toda a parte do nariz. Fica coberto todo o queixo e a boca, que é a indicação que é feita, né? A Maísa até falou, R$3 no Super Adega. Eu também comprei lá, eles vendem uns pacotes, né, Maísa, que vem 10. Essa máscara, gente, é a mais recomendada, por isso que foi aquela que a gente colocou na lista de materiais. Isso mesmo, mas eu também comprei lá no mesmo lugar.
E aí, mas essa máscara, ela, além de ser a mais recomendada, a mais segura, ela é uma máscara, gente, que pode ser reaproveitada enquanto ela estiver íntegra, ela não tiver, né, com o elástico solto, não tiver rasgada, o aluno ele pode reaproveitar. Inclusive, tem duas cores que a gente encontra ela azul e encontra ela branca. Pode ser reaproveitada. A gente não pode, em hipótese nenhuma, lavar essa máscara, nem borrifar álcool, porque senão ela perde eficiência. Ela também não precisa ser trocada toda hora. O aluno ele pode ficar na permanência da escola, que no caso da educação infantil vai ser de 4 horas, ele pode ficar, contanto que a máscara não fique úmida, se ficar úmida precisa trocar, mas se ela tiver sem estar úmida, o aluno pode ficar as 4 horas sem precisar de troca. Por isso, essa máscara foi a que a gente pediu. Muitos pais falaram, Fernanda, mas eu já comprei máscara cirúrgica, eu já comprei a máscara de pano. Ela pode ser usada? Sim, a gente vai aceitar a permanência do aluno com essas máscaras. Mas, quando possível, gente, tentem adquirir essa máscara, porque ela é mais segura. A Maísa levantou a mão de novo, né, Maísa? Deixar você falar, por favor. Bati aqui sem querer, gente, desculpa. Acontece, são os clássicos, né, Fernanda, deixa só eu interromper aqui rapidinho, que alguém contribuiu muito bem, inclusive, aqui no chat. Maria Aparecida lembrou aqui, a gente estava falando sobre as crianças que apresentarem algum sintoma. Se você tem alguém na família que apresentou sintoma também, e essa criança teve contato com ela, ainda assim a criança tem que ficar em casa. E aí você comunica à escola, tá bom? Bem lembrado, muito obrigada aí pela contribuição. E a Sebastiana levantou a mão. Então, lembrando sobre a higiene bucal, que não será feita na escola, né? A gente sempre leva as crianças após o lanche para escovação, para higienizar a boquinha, mas não iremos fazer, né, nesse tempo. E temos também a questão da toalhinha para o lanche, para enviar na mochila, tá bom? Obrigada, tia Seba, bem lembrado, gente. Então, a escovação, a gente até colocou lá na lista de materiais a toalhinha e também a escova de dente. Nesse primeiro momento, gente, porque tudo é novidade para todo mundo, inclusive para nós, profissionais de educação, né? A gente vai estar fazendo esse retorno e a gente vai se adaptando. Nesse primeiro momento, a gente decidiu não fazer a escovação na escola, porque é um momento complicado, que o aluno tira a máscara, né? Tem troca de saliva, às vezes as crianças podem conversar sem a máscara, então a gente decidiu, nesse primeiro momento, não fazer a escovação na escola. Então a gente pede que pais, vocês caprichem nessa escovação em casa, tá? Para que as crianças tenham saúde bucal, né, permanecida, e depois que as crianças estiverem treinadas, né, em relação ao distanciamento de máscara, a gente reavalia isso no futuro com vocês para a gente liberar a escovação na escola. Mas nesse momento, até a gente não vai liberar, pode até deixar a escova e a pasta de dente em casa, não precisa mandar na mochila, tá bom? Tem mais, Fernanda, tem mais alguém? A Jo, né? Isso. Por favor. E no chat, alguém perguntou sobre o uso do parquinho. A gente vai falar, tá? Vai responder sobre isso. Minha dúvida era sobre a escova de dente, né? Que ela já falou também aí que não era para levar. E também sobre a máscara, porque eu procurei aqui no Paranoá, no Itapuã, e não encontrei a máscara. Eu encontrei outra, mas eu comprei a outra. Outra coisa, o Enzo, quando é a máscara descartável, ele come a máscara. Que isso eu já reclamei várias vezes para ele, briguei muito. E assim, eu acho que a máscara de pano seria melhor para ele, porque a de descartável ele come. Ele vai furando no dente, aí rasga a máscara. Não se preocupa não, que esses episódios aí a gente está já imaginando que vai acontecer muito. Sim. Outra coisa também que eu queria saber é se tem que levar o lanche ou se a escola dá o lanche. Então, vamos lá. Em relação à máscara, como eu disse, a gente vai aceitar outros modelos, mas aí, Jô, depois você faz até o teste com essa, porque como a Adriana mostrou, ela é mais bicudinha, ela até evita que a gente consiga, mesmo a gente tentando, não consegue morder a máscara. Depois você faz esse teste, tá bom? Com a outra, mas a gente vai aceitar de tecido, como eu disse. Em relação ao lanche, os alunos, eles têm direito a 2 refeições
por cada turno. Quem estuda pela manhã, chega, toma um café e almoça antes de sair da escola. Quem estuda à tarde, chega, almoça e depois toma um lanche antes de ir para casa. Então, cada turno vai ter 2 refeições, tá bom? Então, não se preocupa em mandar lanche, a não ser que a criança, se tiver alguma criança, principalmente os meninos que estão entrando agora na escola, né, que tem alguma restrição alimentar, não pode, né, tem criança que tem intolerância à lactose, alguma coisa, procura a gente, comunica, e aí a gente costuma mandar para vocês no grupo a foto do cardápio da semana, que aí, né, você já consegue se organizar se tiver alguma refeição que a criança não aceita, tá bom? Outra coisa também que eu queria saber sobre o ônibus, assim, porque eu não vou poder levar ele na parada todo dia. Eu tenho uma moça que vai levar ele, mas eu vou buscar. Isso, a gente vai chegar lá no ônibus, que o ônibus, a gente é uma pauta que a gente tem que falar com vocês também. Só para a gente fechar, gente, essa questão do material, teve pais, eu já te respondo, tá, Jô? Não vou esquecer, não. Em relação, muita gente perguntou também sobre o uniforme. O uniforme, gente, ele é de uso obrigatório na escola, especialmente para a identificação das crianças. Por quê? Principalmente quem for pegar o ônibus, a criança com uniforme, com o nome da escola, facilita muito para a monitora, tá bom? E também para a gente sabe que o aluno que está uniformizado na escola é o nosso aluno mesmo, né? Porque pode entrar alguém, né, acompanhando alguma pessoa que vai à secretaria, alguma coisa, então a gente consegue fazer essa identificação. O que é obrigatório do uniforme é a camiseta que vocês encontram nas malharias lá do Paranoá. A gente, se não souber contato, entre em contato com a gente, que a gente tem os números para vocês fazerem orçamentos, pode comprar na malharia que vocês acharem melhor. E a parte de baixo, ela é livre, tá? Eles vendem também na malharia alguns modelos, né? Tem calça, bermuda, short e saia, mas fica a critério da família, né, adquirir ou ir com outra peça. A gente só pede mesmo, né, que principalmente as meninas evitem saia, ou se usar saia, coloquem um short, porque, né, a gente acaba fazendo algumas atividades, né, sentar no chão, levantar, pular, né, só para a criança, né, ficar confortável mesmo. Agora vamos lá, gente, sobre a questão das algumas mudanças que a gente teve em relação à Secretaria de Educação. A gente tem crianças que fazem parte do grupo de risco, né? Na escola a gente tem casos de criança que tem asma, né, que faz parte de algum grupo de risco para a Covid-19. Essas crianças, gente, elas vão ter o direito de permanecer exclusivamente em ensino remoto, se assim a família desejar. Então, se o filho de vocês está em alguma dessa situação, ou é grupo de risco, ou qualquer situação específica, pontual, né, que a família não está confortável de mandar a criança presencial, procure a gente registra isso lá na escola, na ata, a família assina lá junto comigo, a família mostrando para nós o interesse de permanecer remoto e a família tem esse direito, tá bom? Então, se tiver alguma família que não está confortável, que tem um motivo de não mandar a criança, comunique a gente está pedindo para levar os laudos médicos, né? Se for caso de alguém com grupo de risco, a gente tira lá uma cópia, registra direitinho e essa criança vai continuar fazendo as atividades remotas como acontecia, tá bom? Agora, vamos lá, gente, termos práticos. A gente está com o retorno agendado. O parquinho, que perguntaram também, antes da gente ir para o outro assunto. O parquinho, gente, da nossa escola, a gente também decidiu, assim como a escovação, nesse primeiro momento, a gente não vai liberar o parquinho. A gente vai fazer atividades externas com os alunos, né? A gente vai usar a quadra, aquela área externa, até porque o ambiente externo, ele é o melhor ambiente de se estar, né? Em relação à pandemia, ao risco de contágio. O parquinho, nesse primeiro momento, a gente não vai utilizar, até que a gente tenha as crianças mais treinadas, né, entendendo da importância da máscara, entendendo a importância do distanciamento, e depois, assim como a questão da escovação, a gente reavalia, informa vocês e passa a liberar, tá bom? Devagarzinho, né? Agora, vamos lá, gente, termos práticos. Foi garantido para os professores só voltarem presenciais depois que eles estiverem completamente imunizados. Isso é muito importante, gente, que eu vou falar agora. Vocês devem ter visto, né, na mídia, no jornal, que foram destinados para os professores a vacina da Janssen, que é uma vacina de dose única, né, que só tem uma única dose. A maioria dos nossos professores receberam essa vacina e já estão prontos para voltar. Mas a gente teve uma parcela de professores, inclusive eu e a Adriana,
que a gente não recebeu essa vacina. A gente recebeu uma vacina que tem 2 doses, a gente, né, primeira dose e segunda dose. E para a segurança do profissional de educação, foi garantido que ele só vai voltar depois que ele tiver a imunização completa. Aqui no nosso caso da educação infantil, gente, a professora Sebastiana, do primeiro período, ela já está imunizada, já completou o ciclo dela de imunização. Então, o primeiro período, que é da tarde, os alunos de 4 anos, né, que entraram agora na escola, eles já voltam presencial no dia 5, na quinta-feira, que é agora o primeiro grupo, né? Como a gente soltou lá no WhatsApp, tem grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 volta agora na quinta-feira e o grupo 2 volta no dia 9, na segunda-feira que vem. Mas a professora Eliane, ela foi um dos casos de professor que não recebeu a dose única. Ela recebeu uma vacina que tem 2 doses e ela só vai receber a outra dose no final do mês. Aliás, desculpa, né, Eliane? Agora no meio do mês. No meio do mês. Por isso, gente, o segundo período, que são os alunos que estudam pela manhã, de 5 anos, né, a grande maioria deles, eles ainda não voltam nem nessa semana, nem na próxima. Eles vão voltar, gente, se os pais do segundo período quiserem anotar, o grupo 2 vai voltar no dia 23/8 e o grupo 1 vai voltar no dia 30/8. Mas isso a gente vai soltar lá no grupo direitinho para vocês, tá? Ou seja, agora, quinta-feira, no dia 5, vai voltar só os alunos do primeiro período da Tia Seba que estudam à tarde. Horário de entrada, repito, 1h da tarde, horário de saída, 5h da tarde. Ficou claro, gente? E a turma da Tia Eliane, que não vai voltar presencial agora, só lá no meio do mês, no dia 23, no dia 30, continua do jeito que está, as atividades sendo feitas de casa. A professora vai continuar mandando as atividades, orientando vocês, vocês fazem com as crianças, tiram foto e enviam para a professora. E assim que ela estiver imunizada, a gente volta. Combinado? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? E é isso, a gente vai relembrando lá no grupo, vocês fiquem tranquilos, tá bom? Outro aviso, gente, muito importante para vocês, a questão do ônibus, Jô, que você me perguntou, que eu disse que eu não ia esquecer, né, que estava aqui na minha listinha. Ônibus, gente, quando a gente entrou no ensino à distância remoto, o contrato da Secretaria de Educação com as empresas de transporte, que são terceirizados, ele foi suspenso. E a gente está passando agora, a Secretaria de Educação lá, a sede, está passando por um novo processo de licitação desse transporte. Como vocês sabem, né, o gasto público, ele tem que ser feito por licitação dessas empresas, né? E esse processo ele ainda não foi concluído, ele ainda está em andamento. Por isso, gente, a gente ainda não vai ter esses ônibus disponíveis para fazer o atendimento dos nossos alunos, infelizmente. As aulas começam agora no dia 5, mas infelizmente no dia 5 ainda não vai ter o transporte para os alunos. Por isso, gente, a gente pede para vocês, né, claro, quem puder, levem os filhos para a escola e busquem. Aquelas famílias que não têm condição de levar e nem buscar, continuem remoto, do jeito que está hoje, né, fazendo as atividades que a professora vai mandar. E aí, assim que essa situação da licitação for regularizada, que a gente tiver o percurso e horário que o ônibus vai passar, a gente imediatamente vai informar vocês. Lá no grupo, a gente coloca lá um aviso, né, de atenção para que vocês já consigam, né, se organizar para mandar as crianças no ônibus, tá certo? Mas, infelizmente, por enquanto, a gente não está tendo ônibus ainda, porque o processo de licitação ele ainda está em andamento. Deu para entender, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Fernanda, só para enfatizar, esse processo de licitação é da Secretaria de Educação toda, tá bom? Não é uma coisa que a nossa escola pode contratar o ônibus para levar os nossos alunos. A Secretaria de Educação é que faz isso, depois isso passa pela CRE, que é a Regional de Ensino, e depois é que chega até nós. Então, nós estamos aguardando, fomos informados que tem uma providência para terminar a licitação, mas ela tem prazos para acontecer e, infelizmente, a gente até adiou, um dos motivos que a gente adiou a reunião foi na esperança de que hoje tivéssemos já uma confirmação dos ônibus, mas tão logo a gente saiba, a gente avisa. Mas é só para deixar registrado que essa é uma decisão que é da Secretaria de Educação toda, tá bom? Isso mesmo, Dri. Então, relembrando, gente,
Primeiro período, grupo 1, retorno presencial agora dia 5. Grupo 2 do primeiro período, retorno presencial no dia 9. A gente vai soltar de novo lá essas datas para vocês nos grupos. Segundo período, a gente só volta no meio do mês, enquanto isso a gente continua em ensino remoto. E o ônibus, assim que a gente tiver essa situação resolvida pela Secretaria de Educação, a gente comunica vocês imediatamente, tá bom? E, gente, só para a gente também, um recadinho importante, né? A gente da escola, a gente tentou tudo que estava ao nosso alcance, assim, né? Como equipe, a gente pensou, né? Troca das janelas, colocar álcool em gel, toda essa organização que a professora Adriana mostrou para a gente. Mas o retorno presencial com segurança, ele só vai acontecer, gente, se a gente tiver a parceria de vocês. A gente precisa muito do apoio de vocês nesse momento. Como a professora Adriana falou, observar os filhos de vocês, observar os parentes. Teve algum sintoma, gente? Teve alguma coisa que pode ser... Por segurança, mantenha a criança em casa, comunique a gente sempre, vocês têm nosso contato, a gente está sempre disponível, né, no telefone, no WhatsApp. Outra coisa, gente, graças a Deus, a vacinação ela já está sendo muito estendida, né? Hoje começou, inclusive, já a vacinação de todo mundo com 30 anos ou mais. E também de crianças e jovens com comorbidade, já foi aberto também o agendamento para eles, né? Quem tem 30 anos ou mais, nem precisa agendar, basta chegar num dos postos, chega lá com a carteira de identidade com foto que é vacinado. E quem é do grupo de risco, crianças e adolescentes, precisa fazer o agendamento. Se tiver, inclusive, alguma dúvida em relação a isso, pode procurar a gente que a gente passa as informações para vocês. Mas quando a gente se vacina, a gente está cuidando não só da gente, a gente está cuidando da nossa família, a gente está cuidando, né, dos nossos vizinhos, a gente está cuidando da toda a nossa comunidade escolar. Então, a gente pede muito, né, o apoio de vocês em relação a manter a segurança de toda a família, né, para que esse vírus não chegue na nossa família, não chegue na nossa comunidade escolar. Então, para a gente ter esse retorno com segurança, a gente precisa desse apoio coletivo, tá certo? E a gente conta com vocês em relação a isso. Desde indo lá tomando a vacina, usando máscara quando tiver que sair, tomando todas essas precauções, essas medidas de segurança que a gente está careca de saber, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário? Aproveita, gente, que a gente está aqui para tirar as dúvidas. Não pode ir embora com dúvida hoje, viu? Ficou claro, gente, a apresentação? Acho que alguém levantou a mão. Mariane, por favor. Então, eu estava com muitas dúvidas, né, que foram sanadas por vocês. Assim, eu vejo que vocês se prepararam muito mesmo para esse retorno. Assim, na teoria, eu já estou um pouco menos preocupada, mas as coisas acontecem no dia a dia. Mas eu desejo que dê tudo certo e que a gente consiga retornar, mas com segurança. É isso, parabéns, gente. É isso que a gente deseja também, Mariane, que e isso depende de cada um de nós, gente, que estamos aqui, né? Essa segurança, porque o nosso comportamento influencia no outro, por isso que a gente conta com esse apoio. Eu vi aqui uma resposta no chat, porque tem muito pai que tem filho na educação infantil, que tem irmãos mais velhos na escola, né? Perguntou sobre o horário do integral. Horário do integral, gente, a gente vai fazer uma reunião com vocês também. Essa reunião vai ser quinta-feira, esse mesmo horário, para tratar só dos alunos mais velhos. Mas a gente já pode adiantar que o horário deles vai ser de 9h30 até 15h30, nesse primeiro momento. É até um horário que não vai coincidir com a entrada nem com a saída dos meninos da educação infantil, tá bom? Então, dos mais velhos eles vão ficar 6 horas na escola, de 9h30 até 15h30, tá bom? Mas aí não deixa de participar da reunião quinta-feira, não, que a gente tem mais informações sobre o integral, sobre os mais velhos, tá bom? Tranquilo, gente. Mais alguma dúvida? Oi, Adriana. Boa noite. Aqui é a Sirene, mãe da Cíntia. Mulher, eu acabei de chegar do serviço, aí agora que eu estou participando. Aí eu queria saber o negócio do ônibus, tá bom? Eu vou repetir aqui para a senhora, mas a gente gravou essa reunião, a gente vai colocar lá também no grupo, daqui a pouquinho, assim que acabar, eu coloco lá o link, quando der a senhora assiste, né, que a senhora não perde nada. Mas em relação à filha da senhora de qual turma?
A Cíntia é do 3º ano, da professora. Né? Esqueci. Da Carmen? Neila. É da Professora Neila. Neila. É porque hoje essa reunião, mãe, ela é sobre educação infantil, primeiro e segundo período. A reunião da turma da filha da senhora vai ser na quinta-feira, 18 horas. Tá bom? Aí a gente pede que a senhora tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai passar as informações da filha da senhora. Hoje essa reunião está sendo dos meninos pequenininhos. Ah, então tá bom, entendi. Obrigada. Mas aí, ó, que é o que a Fernanda falou, a gente vai colocar lá no grupo essa reunião gravada. Se você quiser, eu posso. Se você não estiver no grupo da educação infantil, eu posso mandar, porque a senhora já vai assimilando algumas informações. Mas talvez o ideal é naquele dia, porque o horário não é o mesmo, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Então é isso, gente. A gente agradece muito a presença de vocês aqui, essa disponibilidade, né, de estar aqui batendo esse papo com a gente, tirando as dúvidas. Como a Adriana e eu dissemos e repetimos, né, a gente está à disposição, vocês têm nossos contatos. Qualquer dúvida que pode ter passado aqui, escreve para a gente, liga para a gente, que a gente conversa e esclarece, tá bom? E a gente segue aqui firmes, né, para que esse retorno seja mais seguro para todos nós. Combinado? Então, boa noite a todos. Estão liberados. E a gente vai ficar aqui um pouquinho, se alguém quiser conversar com a gente. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente, pela participação, tá bom? Foi muito bom estar com vocês Mari, aqui linda. nesse momento. Saudade Um beijo enorme. para todos. Cadê o Luiz? Tá aí, mãe? Eu sou Tava fã correndo. da Ah. amor.